vamos contar a história da peça, que está fazendo 30 anos, mas na verdade tem 31 anos, não é 30. Nós já estamos na fase de mentir a idade. É velhinho, né? Isso é sinal de velhinho. Que começou em 93. Nós estamos em 2004, 31 anos, né? A gente sempre falava que tinha começado em 94, que era justamente para isso, né? Para roubar a idade. Faz de conta que é 2004. E começou de um jeito que não tinha pretensão nenhuma de começar, né? De virar o que virou, né? O pessoal da clínica do primeiro andar chamou a gente para fazer a palestra Trote. Então, essa peça foi engraçada porque ela nasceu de uma forma espontânea. Antes de começar, desse convite da palestra, a gente já tinha a ideia do nome, Curso de Porte e Postura. A gente já brincava com esses trocadilhos e já fazia umas brincadeiras assim também de como que seria o curso de Porte e Postura. As posturas básicas já tinha algumas, tinha o Pre-Basic, já tinha. Eu brincava na época da faculdade, meus colégios de faculdade lá em São Paulo, a gente brincava com essas ideias e ficava rindo com isso sozinho entre a gente. E aí juntou com a história da clínica primeiro andar, que chamou para fazer a análise anatomofilosófica do sorriso, né? O tema era uma palestra trote na clínica primeiro andar. O tema era uma análise anatomofilosófica do riso. Um desses meses, a gente quis trabalhar com a questão do sorriso, do riso e a saúde mental das pessoas, né? Nesse caso, me foi dado a incumbência de montar alguma coisa artística, um esquete, alguma coisa assim, falando desse tema. Me lembrei do meu amigo Carlos Vitor, que sempre foi um grande ator e era dentista. Chamei ele e a gente foi montar, era para ser uma palestra engraçada, análise anatomofilosófica do sorriso. Foi muito legal, a gente montou essa palestra, fizemos a apresentação, ficou legal, mas o Carlos é criativo, você sabe como é que é. E a gente começou a conversar mais sobre aquilo e começou a criar corpo, né? Por que não fazer algo mais? Então, veio a ideia de chamar um outro ator para participar conosco, né? E também, nesse processo de criação, me veio a ideia de por que não a gente ter um outro personagem que seria um professor ensinando as pessoas a importância do sorriso. Até pensei no nome para ele, né? Seria Conselheiro Palhaço em alemão. Konrad von Hans Husset. Eu nunca soube pronunciar esse nome. Pergunta para o Carlos que ele sabe. Mas o professor ia ensinar isso. Chamamos o Marcelo e o Marcelo veio com mais ideias. Ele tinha toda uma outra esquete mais ou menos montada que ele trouxe da época da faculdade dele, né? Então a gente já tinha um corpo, né? Algum conteúdo e tínhamos mais ainda as ideias do Marcelo. Sentamos os três e ali nasceu a possibilidade de ensinar as pessoas através de alguns níveis como é que seria a questão do sorriso para essa pessoa, a questão da importância da saúde mental. Inclusive, lá no final, a gente ia ensinar a diferença entre riso, gargalhada, enfim. Quem já viu Porte e Postura sabe do que eu estou falando. Vamos então fazer o curso de Porte e Postura. No Basic a gente põe as posturas básicas. No Intermediate a gente faz essa análise do riso, que eles estão querendo lá. E na época eu estava lendo um livro de técnicas de meditação do Osho. Eu falei, no Advanced a gente faz esses exercícios de meditação do Osho. Pronto, fica Basic, Intermediate, Advanced. Tá pronta a nossa palestra, né? Vamos embora. Fomos nem ensaiamos muito, assim, ensaiamos um pouquinho. A gente saiu dentro do carro. Dentro do carro, a gente escreveu alguma coisa, você ia falar e eu ia fazer a demonstração, né? Eu ia falando e ele ia demonstrando. A ideia era essa. Foi tudo meio improviso. Boa noite, senhoras e senhores, agradeço a presença de todos. É o curso de Porte e Postura. Será uma aula? Uma comédia? Será que vai ser um drama? Se acomode suas cadeiras, abra os olhos de seu coração.
certeza que essa noite sua vida vai mudar. Vamos, muito prazer. E a palestra deu tão certo, foi tão bacana, que aí a gente resolveu então montar mesmo uma peça de teatro em cima da palestra. Na época tinha Corpo e Companhia, Itajubá, da Ione Barzac, que era um espaço de dança. Nós fizemos uma peça lá, e aí a gente chamou o Omar para fazer a trilha. O Omar entrou então na segunda apresentação, porque na primeira ainda não tinha trilha. Né? Então na primeira apresentação do teatro e era tudo improvisado também. Nossa né, Senhora! O repertório era curto, era no susto, né? Foi assim, foi acontecendo no susto, umas musiquinhas e acaba fazendo o fundo musical da peça, acabou dando certo. Você chega na primeira atitude, observa a fila, efeito. E aí, muito ruído, muito aquele sintetizador bem basicão. Era precário, era bem precário. eu e Batata fomos no porão da casa da minha avó catar umas cacareca que tinha lá para ter ideia para a peça, né? Aí tinha o bilboquê do porão da casa da minha avó, a ceninha do bilboquê, até hoje é o mesmo bilboquê. E tinha um abajur com os fios, lembra? Um pote, a gente inventou O Aurex. A gente pegou uns cacarecos lá de fio, de ligação e o pó. Tinha uma anteninha parabólica, tinha uma raquetinha de frescobol, tinha um abajur sem a cúpula que a gente trocava a luzinha e as cores das coloridas, lâmpadas. E aí era as cores da lâmpada a gente ia trocando em cena, né? E aí a gente chamava as pessoas da plateia. Normalmente a gente fazia 3 pessoas, né? Aí então, tinha a luzinha vermelha, só contar a amarela. A gente batizou de Aurex. Era o Aurex para ver a cor da aura das pessoas. A cor da aura. E a cor da aura era a lâmpadazinha que era trocada ali na cena, enquanto estava acontecendo uma coisinha. O Marcelo ia lá, enquanto eu escolhia alguém da plateia, o Marcelo trocava a lâmpada. Escondido. Né? Então tinha a verde, a azul e a vermelha. Né? Você lembra do que significava cada um? Eu improvisava. A verde era a pessoa esperançosa, ecológica, uma pessoa que tinha uma coisa. A azul era uma pessoa muito amorosa, muito de paz, de boa. A Maristela foi pega numa das nelas. E a vermelha já era uma coisa mais sensual, aí o Marcelo tirava uma onda. Né? Não, e eu ficava também com um fone de ouvido, escutando o que a pessoa estava pensando. Então, assim, estou aqui captando os pensamentos. Onde fui amarrar o meu égua? Que situação que estou fazendo aqui? E o Mar tinha os barulhinhos, né? Os efeitinhos, né? O teclado que eu usava, eu costumo dizer que é aquele teclado. Ele vinha assim, sabe aquele sorvete de Maria Mole que vendia, né? Aquele sorvete quente, duro. Então sempre vinha um brinde enfiado nesse sorvete. O teclado que eu uso até hoje, eu considero que seja um teclado desse tipo, né? Que vem enfiado num sorvete. Porque ele é básico, mas ele tem os ruídos que eu precisava, né? Ali, e esse do Aurex era um carrilhão, né? E aí passava. Os apitinhos. Aí,
Então foi aí que a gente começou nessa base do improviso, a gente começou a definir melhor a peça. Então, O que ficava bom, o que ficava bom ficava, É. mantinha. Então a peça foi toda sendo criada com improviso na hora. Os improvisos que davam certo a gente montava. Aí eu fui definindo melhor o professor Conrad. No início ele era um professor bravo, né? Presta atenção! O povo começava a rir, eu cortava, dava um espírito. Depois o professor Conrad foi ficando mais tranquilo, bonzinho, mais tranquilo. evoluindo. Né? Então era o professor Conrad von Hanswurst. Temos 4 modelos da parte da umbiga, o nosso centro energético, o ponto de equilíbrio do nosso corpo, o chakra chamado Kundalini. Partindo Kundalini, imaginando sua linha reta, e passa pela coluna, temos o brilho da nossa alma. Yeah, 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 yeah. Esses impulsos eletromagnéticos que funcionam como uma coração corredora, com as energias negativas que chegam até nós. Então, essa é a trilogia do Freemason. Os dedos da mão direita estimulando o chakra. Subindo do braço em linha reta com os dedos em pinça. E brilho, girando o braço, ele vai com os dedos dentro, campo magnético de energia invisível. Mais brilho. Isso. Muito bem, eu gostaria de pedir a todos que ficassem um minutinho em pé, por favor. Vamos em pé, por favor. Tentem encontrar 4 dedos abaixo da umbiga, o seu Kundalini. Pés paralelos, pernas semi-afastadas. Atenção, tentem encontrar seu ponto de equilíbrio. 4 dedos abaixo da umbiga. Isso, boa noite, casal simpático. Atenção, repitam todos comigo. Kundalini, coluna, e brilho. Vamos, aumentar o brilho da nossa aura. Isso. Muito bem, pode se sentar. Um mestre que pesquisava sobre o comportamento humano e viajou o mundo inteiro e foi para a Índia pesquisar sobre os mestres lá da Índia, a cultura da Índia, aí trouxe os exercícios de meditação. Aí lá na Índia que ele conheceu o Gervásio. O Gervásio foi fazer um curso, né? O Gervásio é um médico. Gervásio de Melocotão. De Melocotão. Ele foi, e aí ele se encantou com as teorias e os mandamentos do professor Conrad. Virou seguidor do Eu professor virei Conrad. seguidor e assistente. Assistente, né? E- Aí depois, vocês encontraram Aí no Maia aeroporto de Roma. Mas né? só Aí foi achou- encontrado no aeroporto de Roma. Tava lá fazendo fundo musical com uma lanchonete, né? No aeroporto. Formado. Astolfo Formaggio. Então era tudo nome de comida. Conrad von Hanswurst, Hanswurst é salsicha. Gervásio Melocotão, Melocotão é pêssego. Pêssego em espanhol. E Maestro Astolfo Formaggio, queijo. É. A gente começou a fazer lá no Corpo e Companhia. Poucas pessoas, tinha assim 10 pessoas, 15 na plateia, né? E aí a gente conseguiu uma matéria do EPTV Sul de Minas. O EPTV Sul de Minas foi lá, gravou. Baixo astral e os atores levantam a bandeira de quem ri por último, ri depois. Curso de porte e postura pode ser vista hoje às 9h30 da noite no Country Club de Itajubá. A transformação começa com a maquiagem. O tom esbranquiçado é proposital. A ideia é dar um aspecto antigo, um estilo século XVII aos personagens. Todo esse trabalho para oferecer ao público um curso bastante diferente. Nada mais, nada menos do que um curso de porte e postura. A nossa luz era engraçada naquela época, era umas latinhas de Nescau com umas luzinhas assim, então, E papel celofane. um spotzinho assim, improvisado, a iluminação. Aí eles fizeram lá a matéria, falando da peça e mostrando a iluminação.
Quando vê, começou a formar a fila lá na entrada. Era para fazer umas 2 apresentações, a gente fez mais 2, depois mais 4, depois mais... E foi fazendo, e não parou mais, né? E o legal dos personagens é que os personagens foram crescendo, né? O maestro tinha no comecinho, foi crescendo, foi virando, fundamental a presença, né? Eu fui eles têm a primeira, a pedra fundamental, né? Aí na segunda eles me chamaram para um fundo musical. Eu me lembro de uma coisa, eles estavam de jaleco e eu de blazer, completamente fora, né? E aí na outra apresentação não pude, porque eu na verdade, vou confessar uma coisa aqui, eu estava meio que duvidando disso, meio que o famoso cagaço de entrar no teatro, né? Começar a fazer isso mesmo, né? E então na segunda eu falei, acho que não vou não, né? Acho que eu tenho vergonha. Aí o maestro Ângelo fez essa segunda. Aí na terceira... Foi por causa disso, mano? Não foi, mais ou menos. Aí na terceira eu assumi isso, isso vai ser a minha vida, né? Então aí eu vou. Aí começou mesmo, assim, as músicas as trilhas já começaram a ter uma regularidade, né? Eu já me lembrava que eu já tinha feito, que tinha dado certo na primeira vez, né? Eu ficava mais esperto, né? Mas é uma coisa também muito interessante, porque você tem o seu repertório de músicas, o seu repertório de ver trilha sonora de cinema, de teatro, aqui no seu inconsciente, e ele foi acontecendo meio que nesse estímulo de ver os movimentos, as ações dele, e aquilo ter um estímulo rápido. Então, é isso que eu acho bem bacana da história da concepção da peça, dela ter sido meio criada organicamente, ela foi nos espetáculos. Nos espetáculos, ela foi nascendo junto com as coisas que iam acontecendo em cena. Estágios, no Basic, usamos um livro na cabeça. No Intermediate, 2 livros. E no Advanced, 3 livros. Você coloca os livros na cabeça, você concentra, ele faz. Que no Brasil é chamado de bilboquet. Você pega o bilboquet, estica os braços para frente e tenta acertar a borraquinha da bolinha da palitinho. Atenção, primeira tentativa. Segunda tentativa. Terceira e última tentativa. O importante não é acertar, é ficar tentando. Fazendo esse exercício apenas 4 horas por dia, você vai encontrar seu equilíbrio, pode ter certeza. Basic, posturas básicas. Qual é a nossa primeira atitude quando chegamos num ambiente cheio de pessoas, quando estamos andando por um lugar que não conhecemos? Qual é a primeira atitude que tomamos? Observar, lógico, a primeira atitude é observar. Então a primeira postura básica é a postura observadora, que consiste no girar, no leve espaldar das mãos sobre o tórax e no girar da órbita ocular, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Assim sucessivamente. Muito bem. Essa é a postura da observação fácil. A observação difícil, o campo a ser observado é maior. Então precisamos usar a cabeça para aumentar a capacidade. Veja. Muito bem, você fica observando. E o que acontece? A quantidade de informações que chega é muito grande.
Então precisamos ter um pequeno tempo para assimilar todas as informações. Então a próxima postura é a postura assimilativa, que consiste no juntar do dedo indicador e médio, massageando o sêmola, estimulando dessa maneira os neurônios a funcionarem mais depressa. Essa é a postura assimilativa fácil. A postura assimilativa difícil, você massageia mais forte, fecha os olhos e põe a linguinha para fora. E você fica assimilando, 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 assimilando e se torna uma pessoa pensativa. A próxima postura é a postura pensativa, que consiste no tamborilar do dedo indicador sobre os lábios. Isso, você pode apoiar o cotovelo para não se cansar de ficar tamborilando. Essa é a postura pensativa fácil. A postura pensativa é difícil, você tamborila com todos os dedos. E tamborila também a pezinha na chão. Muito bem. E você fica pensando, 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 pensando. Começa a pensar coisa que não deve. Começa a ficar com minhoca na cabeça, paranoia na cabeça. Pensar enlouquece. Pense nisso. Então a próxima postura é a postura preocupada, que consiste no juntar o dedo polegar e indicador, massageando os fugas de preocupação. Essa é a postura preocupada fácil. A postura preocupada difícil, angústia, ansiedade são maiores. Então você começa a andar de um lado para o outro. Quanto mais preocupado, mais depressa você vai andando, não consegue ficar parado. Muito bem. As pessoas que fumam dizem que o cigarro ajuda a diminuir a ansiedade, a diminuir a preocupação. Então eu gostaria de demonstrar dentro do curso de postura a maneira correta de se fumar um cigarro. Você acende o cigarro normalmente. Notem que o cigarro deve permanecer sempre paralelo ao solo. Sempre paralelo ao solo. E as mãos um pouco atrás da cabeça para a fumaça entrar no olho, entrar no nariz. Então vejam o que é natural. E aí que eu tive a ideia, então, na época, que aconteceu o seguinte, na época, eu fazia teatro em São Paulo com um grupo de teatro muito bacana, que era o grupo Ornitorrinco, do Cacá Rossé. E eu fazia a faculdade de audiovisual e conheci o pessoal do Teatro Artes Cênicas na USP. E lá eu conheci o Lute, Luciano Quiroli, e conheci o pessoal do teatro lá. Aí eu falei, vamos então levar para São Paulo essa peça. E convidei o Lute para dirigir o espetáculo. E chamamos a produtora do Ornitorrinco para produzir a gente. Lembra? Primeiro teve a Jornada Sesc, né? Então, na Jornada Sesc, o tema era comédia musical. E aí a gente resolveu participar da Jornada Sesc antes de entrar em cartaz, né? De entrar em cartaz. A gente falou, olha, essa peça ela tem tudo para ser um musical. Se a gente colocar umas músicas ali dentro, a gente participa da Jornada Sesc Comédia Musical. Até então não era um musical, né? A participação do Mário era só trilha. Era fundo musical. Era fundo. E depois o gênero daquele ano da jornada era musical. Era né? musical. E aí a gente... E na verdade a peça, ela não era musical suficiente, mas a música fazia parte. Claro. E aí Mas a gente criou umas ceninhas com letra, sim. Né? A abertura. Me lembro que na kitnet do Marcelo, as músicas foram criadas na kitnet do Marcelo, em São Paulo.
Na Major Sertório. Hein? Um final de semana. Um final de semana, assim, tipo meio, nossa, tem que correr com isso aí, né? Usando Foi o meio texto, assim. né? O que já era texto, já era falado, virou música. Foi formatando a letra, né? Você compondo a abertura. Isso em 94. Apresentamos no Teatro Colômbia, lá em São Paulo, no Teatro Colômbia, né? Fizemos Depois da duas jornada apresentações. Sesc. Lotado o Teatro Colômbia, presenças ilustres na plateia, né? Maria Alice Vergueiro. Sabe Maria Alice Vergueiro, do Tapa na Pantera? Nem estava nessa. Tava, Débora Bloch, Que eram Paulo os, Ricardo, que eram os companheiros do Cacá Luciano, Rossé. eram os companheiros do Luciano Queiroli na peça que ele fazia, né? E aí, então, em 95, a gente estreou no Teatro Crown Plaza, São Paulo. Grande estilo. Teatro da meia-noite, tinha um sábado, né? Sábado da meia-noite? Que dia que era? Era sexta, sábado e domingo. Meia-noite. Não, eu só quero acrescentar um detalhe interessante, que nessa coisa da jornada Sesc, eu acho que foi uma prova de resistência, porque era fazer uma peça, uma comédia, onde a gente estava acostumado com aquela resposta da plateia, rindo das coisas. Não, era uma banca de juiz, com sei lá, 4, 5... Que a gente mal via, né? Mal via, e aí... Olhando sério pra gente. Sério, mas tinha umas... Mas o que garantia é que tinha umas risadas ali no Eu meio, me lembro assim, como assim, o isolado. cara falou assim, não. Não. Mas deixa eu contar uma coisa. Fomos para a jornada da Sesc, eu tinha um Passat velho, Branco. podre, com fundo furado. E eu e você indo para São Paulo. Eu nunca tinha dirigido em São Paulo. O que eu tinha era uma folha de papel escrito: vá até a rua tal, vire na pizzaria, não sei o que, à esquerda. Não tinha nem tem o uma guia. árvore. Então, no lugar não tinha nada. E eu, o Omar, nesse Passat, todo embaçado, não tinha ar, não tinha nada, todo molhado, porque é o vidro aberto, porque senão, né? Um chuvão, Marginal Tietê subindo, a gente ia quase chorando, né, Omar? Desespero, para chegar a tempo na casa do Marcelo, pra gente já ir pra jornada. A sorte... Eu falei, entro aqui. Não, fujo, a água tava vindo. Entrei. E aí tinha que entrar na ponte dos Bandeirantes. Entrei assim sem ver, porque não enxergava nada. Na frente, os caminhões buzinando, aquela coisa toda. De repente, Ponte das Bandeirantes. Ponte das Bandeirantes. Entramos no lugar certo. Tem uma gritaria dentro do carro e tal. A sorte é que eu morava ali no Major Sertório e o Teatro Anchieta, onde foi feita a Jornada Sesc, era ali na esquina de casa. É verdade. Essa foi a inauguração dos perrengues, né? Essa história do Passat, assim, deu origem à série, a uma série de outros perrengues que, claro, que a gente vai passar, porque vida de teatro também... Vamos contar os perrengues. Os perrengues são muito engraçados, né? Vários. Quando a gente ficou em cartaz em São Paulo, estreamos São Paulo, né? Meia-noite, teatro meia-noite e tal. Aí teve um dia que a gente estava lá fazendo a cena e eu escuto um burburinho assim desse lado de cá, assim. O que está acontecendo aí? Uma barata desse tamanho subindo na parede. E a mulher tendo a mulher tendo pânico ali com a barata. Eu falei, Gervásio, vai lá, faz alguma coisa. Gervásio foi lá, arrancou a sapatilha, matou a barata, levantou a sapatilha. Aplaudido em cena. Ovacionado, o herói. Teve aquela vez em Passa Quatro que de repente levantou lotado. Uma das maiores plateias nossa lá em Passa Quatro. De repente, lá no fundo, levanta um punhado de gente e vai embora. Aí, no final da peça, nós fomos saber o que tinha acontecido. O senhor lá riu tanto que caiu a mandíbula dele do lugar. Dói muito, né? Então, eles foram embora por causa disso. E a história da mulher que entrou em trabalho de parto? Foi lá em Passa Quatro também, não foi? Foi em Itajubá, a Thaísa, né? A Thaísa, amiga nossa. Uma mulher que começou a ter trabalho de parto. Mas escuta por quê? Ela... toda zen, toda bicho grilo,
já tinha tido um filho, parto natural, na fazenda, na cachoeira, sei lá, um que lugar, aquela coisa de índio. E já tinha feito tudo para dar certo. Ela riu tanto que ela entrou em trabalho de parto um mês antes, nasceu meio que antecipou demais, atrapalhou todos os planos dela. Ela teve que ir para o hospital, Santa Casa, maternidade, para ter essa criança. Então, mas que olha, devia chamar Conrad, né? Esse menino. Devia, né? Ou Gervásio. Ou Astolfo. Em São Paulo, nessa época, 95, a gente era para ficar um mês em cartaz. E aí foram renovando o nosso contrato lá. Eles gostaram muito da peça. E aí a gente passou para o horário normal, que é o horário das 8, Das 9. 9. Das 9. Quando a gente passou para o horário normal, esse horário não era tão cult, porque o horário da meia-noite era cult. O pessoal ia... O horário das 9 a gente competia com as outras peças que estavam em cartaz, e aí a plateia deu uma caída. Começou a ir pouca gente. Tinha dia que tinha ali 10 pessoas, né? Não, e a gente investiu, então, em divulgação, assessoria de imprensa. Começamos a divulgar. E aí que começou a ter umas matérias bacanas. Saiu uma matéria no Metrópolis. Da TV Cultura, né? Na TV Cultura, uma matéria bacana. A gente foi na Lolita Rodrigues. A gente fazia, assim, umas divulgações que a gente... Teve um dia que a gente se caracterizou e foi para o meio da Avenida Paulista, lembra? Saiu aquela matéria no tinha, Metro News. Tinha o Mercado Mundo Mix, a gente apareceu no Mercado Mundo Mix caracterizado, personagem. Teve a Hebe, programa da Hebe. Aí, olha só a sorte. Eu tinha uma amiga que foi assistir, que era amiga da Flavinha, mulher do Jô Soares. Porque na época o programa do Jô Soares estava começando e era um programa que bombava, né? E era difícil ser pautado. Era no SBT, né? No SBT. E essa minha amiga foi assistir e falou bem da peça para Flavinha, mulher do Jô. E o Jô, então, a produção do Jô pautou a Forte Postura. Tipo, de um dia para o outro. E o Batata Bomar não estava em São Paulo. E eu fui sozinho mesmo. Sim. Por exemplo, que postura? Por exemplo, dançando como uma árvore. Tá? Você ergue os braços e tenta se sentir como uma árvore, dançando na chuva e ao vento. Aí você fica 40 minutos se sentindo como uma árvore. Entendeu? 40 minutos? Por dia. Por dia. Todo dia. Todo dia. E você fica... Por exemplo, tem um exercício... Segurei a bucha, a responsabilidade sozinho no jogo. E foi super legal, porque no final de semana seguinte... Lotado de novo o teatro. Foi muito bom. Não, teve uma história do passagem para as 9 horas que a Silvana Garzara, que era da bilheteria do teatro, ela foi no hotel Crown Plaza buscar pessoas para ter público, para a gente não cancelar, porque cancelar espetáculo é bem ruim, né? Ela tava na unha, o povo. Ela foi... Faz parte dos perrengues. Porque nisso, o que acontecia? Ficava sem dinheiro em São Paulo. Eu me lembro de eu ter ido vender algumas coisas minhas em São Paulo para ter dinheiro lá, porque era a produção... Até uma musiquinha no dia do chegava o bordeiro. Fumando dessa maneira, vocês vão perceber como é ridículo fumar um barraco em 2 dias no máximo. Muito bem, você fica com o seu tempo preocupado e acaba atraindo situações dramáticas para a vida de vocês. Então, a postura dramática, que consiste no leve espaldar das costas da mão sobre testa e no olhar direcionado ao infinito. Notem a harmonia dos movimentos ativados. Essa é a postura dramática fácil. A postura dramática é difícil. Nota esse estilo diferente. Com os olhos sempre cerrados.
gostaria de pedir para a plateia uma sugestão de uma frase dramática para o nosso assistente fazer a demonstração dessa postura. Ele vai sair e voltar dizendo alguma coisa forte, dramática. Isso realmente é dramático. Deus fez esse Paulo. O borderô era a contabilidade, né? A gente fez até uma musiquinha pra tristeza do borderô. Borderô. Não, a gente estava falando dos perrengues, eu tenho que colocar um que assim, ai, que tensão, eu lembro disso, eu fico tenso. Porque eu usava um teclado, aí já não era o de sorvete de Maria Mole, né? Já era um teclado mais moderno. Mas o teclado que eu tinha, ele tinha uma coisa que era uma superalimentação. Então ele tinha um ruído, surgia um ruído das trevas, assim. Eu tinha que desligar o teclado, dava aquele barulho, e assim, aquilo já a gente já estava acostumando com aquilo, né? Porque você vai acostumando com o teclado, porque ele tem que... Era o quarto personagem. Era o quarto personagem, era um ser que aparecia não sei de onde, e assim, e tudo, mudança dos timbres, dos efeitos, estava tudo perto. Então você vai acostumando com o teclado para ele entrar, ser incorporado na peça. E aí, só fechando essa história, uma vez apareceu uma pessoa, antes de começar a peça, eu estava passando o som, esse cara estava sentado lá no fundo, e nessa passagem de som, o teclado, ele deu esse ruído. Porque não acontecia, eu levava na oficina, né? Para ele aparecer, para tentar. Aí ele apareceu, o cara levantou, isso aí é uma superalimentação. Resolveu. Aí entramos para fazer a maquiagem e voltar. E eu tentando decorar, essa aqui é uma superalimentação, para poder falar com o técnico o que era, né? Aí eu, claro, esqueci o que era, né? E o teclado ficou, e eu levando o técnico, ele falou, não, mas o cara falou que era alguma coisa, que não sei o quê. Esse cara eu nunca mais vi na minha vida. Então, o barulho continuou acontecendo em algumas peças, Você né? queria, inclusive, mandar um abraço para ele, se ele estiver assistindo. Né? Então, aí depois que a gente ficou em cartaz em São Paulo, A gente voltou chique para Itajubá. voltamos para Itajubá, né? Itajubá queria assistir a gente. Uma moral, Aí fizemos uma parceria com a Angelina Salomon, porque a Angelina, na época, ela estava levando uns artistas para dar show na casa dela, no quintal da casa dela. Ela montou um palco no quintal da casa dela, que ela chamava Teatro em Casa. E ela contratava garçom para ficar servindo umas bebidas. E a Márcia Salomon foi fazer show lá, lembra? E aí a gente fez essa parceria com a Angelina de fazer a Forte Postura na casa dela, teatro em casa. Fizemos várias apresentações com esse esquema bem bacana, assim, de garçom servindo vinho branco, sabe? E a gente montou o cenário também lá. Na época o cenário era tudo cor-de-rosa, né? Foi aquele cenógrafo. Concepção do William Pereira. Cenário cor-de-rosa, figurino cor-de-rosa, cortina cor-de-rosa, piso cor-de-rosa, flores cor-de-rosa, os objetos de cena tudo cor-de-rosa, era tudo cor-de-rosa, era over, pink. E aí fizemos então com a Angelina no Teatro em Casa e começamos a viajar ali pela região, sul de Minas, Passa Quatro, Pouso Alegre, Santa Rita, Maria da Fé, Poços. Para onde mais? A gente ia para, né, Cristina, Itanhandu, né? Foi uma época super gostosa, a gente viajava muito nessa época, né? Tinha muita apresentação. Em Pouso Alegre foram várias apresentações no conservatório, no Teatro Municipal. Na medicina lá. Teve uma vez que a gente apresentou na medicina em Pouso Alegre, caiu a luz no meio da peça.
Terminando na luz, com a luz na luz fria mesmo, aquela luz de serviço. Terminando a peça com a luz fria. Teve uma vez, essa aí é a Maristela, vou deixar para ela contar. E aí voltamos também para São Paulo para fazer em outros lugares. Tinha o Café Concerto Uranus, que era um espaço bem bacaninha, né? Um café concerto com palco bem bacana lá. Fizemos algumas apresentações lá. Depois, em 2003, a gente ficou em cartaz de novo no Teatro Next, que era um teatro ali no centro do Rocco, que foi aonde começou as Terças Insanas. Sabe Terças Insanas? Da Grace Janouca? Foi lá que começou a Terças Insanas, a gente apresentou lá. Isso foi em 2003. Com caracterização do Wesley Dornelas, que era um amigo meu, que fazia caracterização para cinema, teatro. O cara é chique, fazia publicidade, maquiagem de efeitos especiais, cinema. E ele fez a caracterização, eu lembro do Maestro Astolfo, a fase do perucão do Maestro Astolfo. Era ótimo aquilo. É verdade. E aí a gente foi também para... No sul, Santa Catarina. Mas é um produtor local que nos levou, ele assistiu aqui em Itajubá e quis levar, né? E aí ele fez 2 apresentações em Lages e uma em Joaçaba, que foi um teatro chiquérrimo. Joaçaba eu não esqueço, eu acho que foi o teatro mais bacana que a gente apresentou, assim, teatro moderno. Uma cidade pequena, mas com uma valorização da arte. Lembro da plateia, todo mundo, os homens de terno, gravata, as mulheres bonitas, com casacos, penteados, maquiados. Tava frio. Foi uma coisa mais linda do mundo. Teatro lotado, umas 700, 800 pessoas na plateia. O teatro tinha até força de orquestra. Dava pra gente apresentar a peça no camarim do teatro. Aliás, um perrengue são os camarins. Os perrengues. Camarim é um... Já pegou cada camarim. Camarim que não tem espelho, camarim que não tem luz, camarim que não tem espaço. Como não diz... tem ninguém pra sentar. Não tem nem cadeira. Como diz um amigo, é um camarim que é um camarim que cabe você tocando cavaquinho algemado, né? De tão apertado que é. Apresentando em lugar... E palquinhos também... Palquinho de 2 metros. Lá no Next, o palquinho, o Maestro Astolfo, tinha que ficar de fora. Do lado de fora. Era um palquinho de 2 metros. Assim, Então, deixa eu falar de mais um perrengue de teclado também. Uma apresentação em Itajubá, Boate Beco. O que aconteceu? Liguei o teclado no 220. 15 minutos antes. 15 minutos antes. 14 minutos antes... Então, da peça começar, constatada a desgraça, entramos no carro e começamos a procurar alguém que tinha algum teclado aqui em Itajubá que pudesse emprestar. E com características, né? Um teclado que tem
aquela porção de bobagem, né? Barulho de helicóptero, barulho de tiro, barulho de não sei o quê, né? O teclado tem que ter isso, para que a gente aproveita isso para vários momentos na peça. Bom, achamos um teclado, então eu coloquei, mas eu não tinha acostumado, não sabia onde que estavam os barulhos. E aí o que acontecia, né? Os barulhos errados, né? Era capaz de ter uma risada que tem um barulho sincado e vai aparecer um mugido, né? Uma bomba na hora de entregar uma flor, sabe? Era tudo trocado, né? O Expresso da Cultura foi uma experiência magnífica, de forma particular na minha vida, por tudo que a gente vivenciou, pelo trabalho que a gente tinha à frente do Instituto Goya, que planejou todo esse projeto. Foi uma grande experiência, e para toda a comunidade itajubense que vivenciou isso ao longo das 10 atividades que nós tivemos em 10 bairros da cidade. Foi um mês de muito trabalho, muito intenso, com atividades culturais durante todo o dia, onde a gente viu a presença e a participação de crianças, jovens, famílias participando, e durante a noite uma experiência ainda mais interessante, podendo oferecer àquela comunidade que ali estava participando, ao todo dos 10 eventos que nós tivemos a oportunidade de participar e fazer durante toda a cidade, foram quase 5.000 pessoas que passaram e participaram e puderam, além das atividades durante o dia, né, de atividades de cultura, de dança, de capoeira, participar à noite de uma apresentação cultural, iniciando por um vídeo, um curta-metragem, e encerrando de forma magnífica, assim podemos dizer, com uma peça de teatro. E é esta peça de teatro que compõe essa linda história do Porte e Postura, levando aqueles e aquelas na cidade que nunca tiveram e haviam tido então uma oportunidade de assistir uma peça de teatro, assistir essa peça magnífica desses grandes amigos, atores da cidade, que levaram essa experiência junto com esse projeto para, como eu disse, mais de 5.000 pessoas. Esse projeto foi incrível, porque chegava um caminhão, já tinha, claro, um trabalho de assessoria, de todo, né? O bairro sabia, tinha um lugar certinho, era muito organizado, foi maravilhoso isso. E aí o caminhão abria o caminhão baú, virava um palco, desse caminhão saíam 300 cadeiras que iam para a rua. O dia todo tinha um evento, várias coisas culturais, capoeira e yankung. E desenho, e pintura. Tinha um tanto de coisa. E no final fechava com a apresentação do Porte, né? Era muito gostoso, sempre foi... Isso é uma coisa muito importante, esse tipo de coisa, porque o reflexo que ainda acontece, os ecos disso aí, né? Pessoas que me identificam e falam sobre isso. E exatamente como ele falou, assim, eu nunca fui tão feliz na minha vida, né? Tem gente que... perto do Colégio das Irmãs, a gente montou e era um dia de ventania. Então para segurar o cenário, segurar a cortina do teclado, estava uma luta. E tem gente que acha isso muito engraçado até hoje, levantando a saia do teclado, é o cara da saia do teclado. Foi ali na frente do Colégio das Irmãs. Na frente do Colégio das Irmãs. A hora que me sinto famoso aqui é quando pais e filhos me identificam na rua, né, por causa da peça. Muita gente que nunca tinha ido ao teatro na vida. Muita gente que nunca viu uma peça de teatro, que nunca teve acesso ao teatro. E você ter essa oportunidade de apresentar uma peça para as pessoas que nunca tiveram essa experiência. E para a gente mesmo, que está acostumado a fazer em ambiente fechadinho, com plateia... Também né, tudo de repente fazer em cima de um caminhão para a plateia completamente heterogênea para a gente foi importante. Foi. Para tirar esse ranço, né, tirar essa coisa. Outra apresentação muito legal que a gente fez em praça pública foi no Festival do Teatro, né, o FICA, que foi incrível. Tinha 700 pessoas assistindo a gente. Festival Itajubense de Cultura e Arte. Foi ali na praça do Carneiro Júnior. Getúlio Vargas.
E foi incrível, foi maravilhoso aquela apresentação, né, pra gente. Foi. E aí foi indo, a gente apresentando, viajando, fazendo. Todo final de ano a gente criou O tradicional, virou apresentação de fim de ano. Tradicionais apresentações de fim de ano em Itajubá. Igual o show do Roberto Carlos na Globo, que tem no final do ano. Todo final do ano tem que ter o Porte Postura em Itajubá também. A gente fez por década, mais de década. Todo final de ano entre o Natal e o Réveillon, de fazer 3, 4 apresentações. Virou assim o cult. As pessoas iam de novo, quem nunca tinha ido também ia. Tipo, boca a boca vai rolando, né? A gente foi interrompido pela Covid, né? A gente só parou por causa da pandemia. E agora esse ano nós retomamos. Fizemos, na verdade agora nós fizemos no início de janeiro, né? Mas dessa época. Final de ano, começo do ano. A gente tem um pacto, né? A gente tem um pacto de continuar fazendo essa peça. Não, isso é uma coisa realmente, porque isso assim é uma linha, um traçado, né, de vida de cada um, porque a gente começou a praticar comédia do mesmo lugar, do Coral de Milho Verde. De adolescente. Assim, para mim, de uma das integrantes, que foi a Ione, que era mesmo dona do espaço, ela é dançarina, mas ela fazia teatro, ela criava as coisas. Até essa questão de trilha sonora, para mim, começou com ela, como de sonoplasta a criar trilha e de criar a trilha a fazer a trilha ao vivo, né? Então, isso criou essa amizade, assim, entre nós, né, dessa prática de comédia. Digo assim que tem muita coisa de comédia que foi feita antes do Porte Postura que já era muito engraçado, quadros interessantíssimos, né? O Marcelo e o Carlos eram as referências de humor dentro do Coral de Milho Verde, né? Eram os clowns, né? A gente tinha muito aquela época as performances, né? Criar cenas, criar performances no meio das músicas. Então, recheava as músicas com sketchzinhas de humor. Foi aí que começou, né? A nossa história juntos vem daí e vem também do resultado, do próprio resultado da peça. Porque a peça foi sendo retroalimentada pela resposta que a gente tinha do público também, né? A gente chegou a montar uma banda também, que era o Salomão Rayala, né? Fizemos uma banda que era com músicas, tipo a banda Vexame, músicas meio bregas, e encenações, tudo em cima do sketches, o tema era em nome do amor, né? Tudo em nome do amor. Todas essas questões urgentes que afligem o nosso cotidiano, que estamos instituindo neste momento histórico, um novo partido, o Partido do Amor. Quando ele fala, todo mundo se liga nele. Aí todo mundo sabe quem é ele. E eram sempre músicas, todas as músicas falavam do amor, né? Com convidados também, com dançarinas, com sketches. Isso foi quando? Isso foi um pouco antes do ano 2000, 98, 99, por aí. 98. Aí o repertório deles. Virou companhia de repertório, né? Tinha mais de um espetáculo para apresentar, né? Era lindo aquilo. Aí quando chegou em 2015, a gente completou 15 anos. Foi, não, 2008. 2008, 15 anos. E aí teve aquela festa. Nós fizemos um figurino novo, com a Angelina, concepção da Angelina Salomon. Fizemos um figurino novo, porque a gente já estava enjoado daquele figurino cor-de-rosa, não aguentava mais olhar para aquelas roupas cor-de-rosa. E fizemos apresentações no Teatro da Medicina, no Teatro da Medicina, e fizemos uma festa no Clube Itajubense, com banda também. E a gente cantou lá no...
Porque, vamos falar assim, do poder que essa peça tem, do poder de comunicação, do poder de passar uma mensagem super otimista, super para cima, de alegria, de amor, de esperança, de analisar o ser humano assim De um lado super bem-humorado, assim, o humor como uma proposta curativa. Exatamente. E deixar, você tira o texto, né? Deixando a mente de lado, né? Tem momentos que você tem que tirar a razão, tirar a cena, tudo que está acontecendo e você tem a noção certa do que você tem que fazer, sem interferência. Postura do abstraia. A gente encontra as pessoas na rua, todo mundo faz não, tem isso é muito importante, né? Que assim que os trechos da peça que são repetidos na vida. Tem gente me pedindo autorização para poder colocar algumas coisas, né, em seus espetáculos, um espetáculo de dança, que a moça falou assim, nossa, esse espetáculo me estimulou a criar tais coreografias e tal, a partir do porte e postura. O riso sarcástico. Muito interessante o riso sarcástico. Todos vocês podem usar. Quando alguém diz algum desaforo, alguma coisa que não concordamos, podemos responder com um riso sarcástico, rindo sarcasticamente. O riso sarcástico sempre vem acompanhado da boquinha godê. Veja. Nada. O riso frouxo é aquele que surge quando temos vontade de rir, mas não temos mais forças. Olha lá. Temos também o riso electrical shock. O próprio nome já diz, parece que a pessoa está levando um choque. E o que é legal é que, por exemplo, a peça ela tem a idade da minha sobrinha. Minha sobrinha é de 93, a peça tem a idade dela. Então a peça já pegou várias gerações. O povo que era criança, que assistia no início, já está com um adulto e já com filho, já levando os filhos. Né? Tem aquela história do Carvalho, né? O saudoso Carvalho, que levava as netas, todo final de borderô, que a gente sempre tinha um cheque com valor alto lá, uma pessoa que pagou para 10, 15 pessoas. O Carvalho ia, ele, a esposa e as netas. Ele levava aquilo, eram umas 6, 7 netas. E as meninas faziam desenhos, a gente tem até gravadinho, fotografado. Elas pintavam e levavam de presente, porque às vezes não iam uma vez só naquele final de ano, iam 2 dias consecutivos, né? Consecutivos, levava o desenhinho para dar de presente para a gente, tirava foto com a gente no cenário, com figurino, com boboquê, com cabelinha. Hoje já está tudo adulto. Hoje são moças com mães, né? Beijão para elas. E eu lembrei também naquela época, no início, quando a gente começou a fazer lá no Corpo Companhia, a gente não tinha grana de patrocínio para fazer cartaz, a gente não tinha grana. A gente juntava juntava lá na casa do Batata e fazia os cartazes à mão, desenhava o cartaz, fazia na mão mesmo. Não percam tal dia, assim. Tem um que é engraçado, que assim, a gente não imaginava que a gente ia continuar, né? Então assim, última chance. Escrito em cartaz, últimas apresentações, última chance. Faz tempo que a gente está na última chance, né? Que bom. Então, a 25 anos pelo menos. Com certeza. A gente combinou, a gente fez o pacto de continuar fazendo a peça. Então a gente combinou depois, quando a gente desencarnar, a gente encontrar lá nas outras dimensões e continuar. Vocês também, quando vocês desencarnarem, procura a gente para continuar assistindo a peça,
Porque depois que tem o Basic, Intermediate, Advanced. A gente vai continuar no Pós-Advanced, Paradise e Super Paradise.